Graças a Deus por mais um culto, né? Que nós estamos aqui reunidos como igreja no dia do Senhor, para que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, e assim nós também sermos alimentados pela sua poderosíssima palavra, não é verdade? Nós continuaremos a série de exposição no Evangelho de João. O título da nossa série, O Eterno Eu Sou, ok? E hoje nós trataremos com o seguinte tema: Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós consideraremos João 11, vamos iniciar a partir de agora a leitura de João 11, dos versículos 1 ao 16. Então, Jesus Cristo, o Rei da Glória. É muito bom quando nós temos uma liturgia que já nos conduz à ideia principal do culto, né, que é o sermão, onde nós louvamos aqui que que a honra e a glória é a Cristo, que Ele é consubstancial com o Pai, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E agora o nosso sermão, Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Meus irmãos, gostaria de levar vocês a um pensamento específico. Chegará um dia que você vai se levantar da cama pela última vez. Vai chegar um momento em que você vai olhar para sua esposa, para o seu marido pela última vez. Vai chegar um momento que você vai ouvir um sermão ministrado aqui por mim pela última vez. Chegará um momento em que você ouvirá o seu filho pela última vez. Haverá um momento em que o seu coração irá bater pela última vez. Nós pouco refletimos sobre essas coisas, não é verdade? Nós sabemos que um dia nós nascemos e que, se Cristo não tiver voltado, nós iremos morrer. E a grande pergunta sobre essa reflexão: que tipo de relacionamento você tem construído ao seu redor? Quantas pessoas que estão ao seu lado, vendo você chegar até o fim da sua vida, iriam ficar desesperadas, querendo te socorrer, querendo pedir ajuda por você? Quais são essas pessoas que estão ao seu lado? Será que você teria pessoas assim? Que iriam clamar a Cristo para que você ficasse vivo? E eu vou mais a fundo. A nossa vida, considerando a idade da Terra, por exemplo, é um sopro. Nós não conhecemos ninguém que viveu 150 anos atrás. Cara, 150 anos está tão recente. Não existe mais ninguém. É um sopro a nossa vida, não é verdade? E veja, nesta vida presente, o principal relacionamento que nós devemos ter é um relacionamento com Cristo. E hoje, você estaria seguro, se hoje é o último dia da sua vida, que você tem um relacionamento com Cristo?
essa situação de qual Lázaro estava enfermo. Suas irmãs, desesperadas, clamaram por Jesus Cristo. E para alegria de Lázaro, ele tinha um bom relacionamento com Cristo. Então, o nosso sermão, ele está dividido em duas partes principais. A primeira parte nós vamos considerar dos versículos 1 ao 6. E essa parte, ela tem um subtítulo: A glória de Cristo nas aflições. Ok? Em um segundo momento, quando nós iremos concluir o sermão, nós iremos considerar os versículos de 7 a 16. E este subtítulo tem por nome A glória de Cristo nas tensões. Ok? E para os nossos pequenos, a palavra-chave deste sermão é glória. Nós devemos ensinar aos nossos pequenos o que significa glória. Então, nós faremos aqui afirmação teológica. Aflições e tensões fazem parte da vida de todo cristão. Cabe a nós confiarmos em Cristo, de maneira que Ele receba toda a glória. Aflições e tensões fazem parte da vida de todo cristão. Cabe a nós confiarmos em Cristo, de maneira que Ele receba toda a glória. Vamos ao texto. João 11, do 1 ao 16. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Deixa eu fazer um breve comentário sobre isso aqui. No capítulo 12, nós vamos entender o que está sendo dito aqui no capítulo 11, sobre essa Maria que ungiu com bálsamo o Senhor, certo? Aqui há uma ordem cronológica e lógica na mente do autor do Evangelho de João, o próprio João. Então, tudo que está escrito aqui foi escrito depois desses acontecimentos, não foram escritos simultaneamente ali. E aí, isso que faz, por exemplo, nós entendemos a inspiração de Deus na vida desses homens, que fez com que eles lembrassem daquilo que havia acontecido. Então, é como se João estivesse já explicando para nós o capítulo 12, quem é aquela mulher, ok? Então não é aqui uma contradição de um capítulo para outro. Vamos seguir. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Amém? Pai, nós lhe rendemos graças por causa da glória de Cristo, por causa do amor de Cristo para com a sua igreja. Neste momento a sua palavra foi exposta. E nós possuímos tantas fraquezas, tantas oscilações, e é por isso que nós somos completamente dependentes do Senhor. Então que nessa manhã o Senhor nos ajude a fazer a leitura correta do teu santo evangelho e aplicar da maneira correta para as nossas vidas. Fale em nossos corações. Pelos méritos de Cristo é que nós oramos. Amém. A glória de Cristo nas aflições. Então, no primeiro momento, nós podemos observar no versículo inicial que Lázaro ele estava enfermo. Lázaro de Betânia, essa cidade Betânia, ficava perto de Jerusalém. E veja, visitar enfermos e orar pelos enfermos era um dever religioso do judaísmo. Então, os judeus, quando tinham consciência de alguma pessoa que fazia parte do seu grupo ficasse enferma, então era obrigatório que eles visitassem essas pessoas ou ao menos orassem por essas pessoas. Mas não é tão somente pelo fato dessa obrigatoriedade que Jesus é acionado pelas irmãs de Lázaro a respeito da sua enfermidade, mas muito por causa daquilo que Cristo já havia realizado. Ora, Jesus já havia curado um homem cego. Há diversos relatos de Jesus curando pessoas, não é verdade? Então, ele tinha essa popularidade, as pessoas tinham este conhecimento. Olha, tem um homem aí chamado Jesus de Nazaré, este homem cura qualquer enfermidade. Ainda mais essas pessoas que eram amigas, né? Aqui nós temos uma ideia aqui de um relacionamento próximo de Jesus com essa família. Então, além do fato dessa obrigatoriedade, tinha também a ideia de quem Jesus era, um homem que cura pessoas. E quando elas acionam Jesus Cristo, o texto diz que, do certo ângulo da nossa perspectiva, Jesus estava o quê? Demorando. Até porque ele chega 4 dias depois, estava doente, chega 4 dias depois da morte. E isso poderia parecer até ofensivo, essa demora de Cristo. Mas é bem possível que quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, Lázaro já havia morrido. Porque da distância que o mensageiro estava de Cristo era de 1 dia. E Jesus ficou 2 ainda para até se localizar onde eles estavam, se deslocar, na verdade, né? Então, somando isso, você vê que quando ele chega, já está no 4º dia. Então, provavelmente, quando a notícia chegou, para alguns já era tarde demais. Agora, nós temos aqui uma família completamente aflita, clamando pelo seu irmão, que era
amigo de Jesus. De acordo com a Escritura, e claro que com uma construção teológica, um amigo é uma pessoa em quem confiamos, em quem nós amamos. Seria um companheiro íntimo. Se nós olharmos lá em João, no capítulo 15, no versículo 14, diz que nós somos amigos de Cristo se nós obedecemos a Ele. E nós vemos também a amizade, por exemplo, entre Davi e Jonatas. Lembra aquela amizade bem... A Bíblia diz que Davi amava Jonatas mais do que as suas mulheres. De tamanha amizade que ele desfrutava por Jonatas, não é verdade? Então, quando nós observamos o que a Escritura trata a respeito de amizade, e aqui o texto, João está enfatizando que Jesus era amigo dessa família, Jesus tinha um relacionamento íntimo com essa família. Jesus, ele frequentava a casa dessa família. Jesus era bem próximo mesmo. E aí note que no versículo 3 diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O que elas estão querendo dizer aqui é o seguinte: nós estamos chamando o Senhor, não é porque Ele é o nosso irmão, nem tampouco é porque nós nutrimos algum tipo de afeição ao Senhor. Nós estamos clamando pelo Senhor porque o Senhor o ama. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo assim: olha, não é pelo amor de Lázaro, esse amor que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não é pelo amor que talvez ele nutre pelo Senhor, porque de fato ele amava mesmo. Mas nós sabemos que o ser humano, por conta daquilo que o irmão Leonardo trouxe pela manhã aqui, aquela questão, a ideia da depravação total, nós somos corrompidos. E ora, o Leonardo é muito meu amigo. Nós lutamos juntos. Mas se não fosse pela graça de Cristo, qualquer deslize que um tivesse com o outro, essa amizade poderia se fragilizar. O que nos une como amigos é a marca de Cristo em nossas vidas. Por isso que nós superamos quando você recebe uma palavra dura de uma pessoa que você... Porque é o seguinte, se alguém ali fora fazer algum tipo de acusação contra a minha pessoa, não luto nenhum tipo de relacionamento com. No máximo eu vou falar assim: olha, você está errado, eu não preciso te provar. Mas se é o Leonardo, que é um amigo próximo meu, que fala alguma coisa, não, pera aí, vai machucar, por quê? Porque ele é meu amigo, ele é próximo de mim. Agora, por que essas coisas acontecem? Por causa da natureza humana caída. Então, qualquer relacionamento que parte de nós, pela nossa própria natureza, ele é falível. Então, elas não dizem: olha, Lázaro te ama, vem aqui. Não, mas é pelo amor que o Senhor sente por Lázaro. Percebe a diferença? É o amor que Deus tem por nós. Lembrem-se, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é verdade? E aqui, então, nós precisamos considerar 3 pontos. Primeiro, a amizade de Jesus com Lázaro não blindou ele de receber uma enfermidade. Ou seja, você pode ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento íntimo, porque você nasceu de novo. Mas isso não faz de você uma pessoa impune às aflições que o mundo oferece, às dificuldades que o mundo disponibiliza para nós. E mais, essas aflições, elas podem até aumentar. O que aconteceu com Lázaro? No início ele estava enfermo, mas depois ele morre. Vejam,
em vários contextos de nossas vidas, nós, quando passamos por algum tipo de aflição, primeira coisa que nós dizemos é: por que isso está acontecendo comigo? Se eu estou presente constantemente na igreja, se eu tenho participado do culto matutino, do culto vespertino, da reunião de oração, no encontro das irmãs, no encontro dos irmãos, eu tenho realizado o culto doméstico na minha casa, por quê que essas coisas acontecem comigo? Porque nós queremos garantir que não vamos passar por nenhum tipo de aflição pelo simples fato de nós sermos crentes. E aí, um terceiro ponto relacionado a isso é que as aflições, então, elas produzem angústia. Então, quando as aflições elas chegam em nós começamos a clamar. Vamos romper em fé. E aí nós levantamos até de madrugada, hein? Se bobear, quer ir até no monte. Então elas começam a orar, as pessoas. E queremos o quê? Um resultado imediato. Mas às vezes, o resultado não será imediato. E às vezes, o resultado nem vai ser o que você gostaria que fosse. Às vezes, o resultado vai ser até pior do que você estava pedindo. Mas por que isso? Porque essas aflições, elas são para a glória de Deus. Porque é nesses momentos em que nós estamos aflitos, é que nós olhamos para nós e vemos as nossas fraquezas. Nós estamos tão angustiados, tão aflitos, desesperados com circunstâncias em nossa volta, que isso quebra os nossos joelhos. E a gente fala: não tenho força. Eu não sei mais como eu vou passar por isso. Eu não sei mais como orar. Eu não sei mais o que fazer. Então a gente fala: olha, é somente agora o impossível na minha vida. E aí então que nós observamos quem é esse Deus. Quem é o Rei da Glória. Por que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória? Porque é nos momentos de aflições, nos momentos das causas impossíveis, que Ele se demonstra infinitamente superior e mais poderoso de qualquer coisa que nós podemos observar nessa terra. Hoje minha voz está boa, hein? Então vocês me aguardem. Pô, mas por quê? Por que Deus permite o sofrimento? Por quê? Por que se Lázaro é amigo de Jesus Cristo, por que ele teve que ficar enfermo? Por que Jesus Cristo demorou para chegar? Por que morreu? Por que as irmãs de Lázaro estavam tristes? Por que as pessoas acabam de se mudar, vai para uma outra casa, acabou de comprar um carro, bate o carro, é mandado embora do emprego, acabou de ter um filho, o filho vai para o hospital. Por quê? Por que nós sofremos? Por que aquelas pessoas que nós mais amamos, nós olhamos para elas assim, elas passando por dificuldades, e nós estamos ali orando por elas? Por quê? Por que essas coisas acontecem? Olha, um Deus que é totalmente bondoso, que é totalmente justo, que é totalmente santo,
ele deve ter boas razões morais para permitir aquilo que só ele poderia impedir. Certo? Mas, vamos discorrer um pouco sobre essa pergunta. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que nós somos aflitos por circunstâncias em que talvez, para Beatriz, o problema do Jadson seria tranquilo, ela resolveria tranquilamente. Assim como o problema da Beatriz, para mim talvez. Mas cada indivíduo, cada pessoa tem uma dificuldade, tem uma aflição, em que nós simplesmente não sabemos o que fazer. Então isso nos entristece. Então nós sofremos. Mas por quê? Por que acontecem essas coisas? Por que existe o sofrimento? Em um aspecto prático, quando nós olhamos para Adão e Eva, nós vemos após a queda que a terra seria maldita por causa da transgressão deles. E o salário do pecado é a morte. Agora, note que as irmãs de Lázaro, elas buscaram ajuda na aflição delas e na base certa. É nesses momentos em que nós estamos angustiados e aflitos, é que nós devemos buscar a Cristo, reconhecendo que só Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. É nesses momentos de aflições que nós conseguimos ainda mais enxergar como nós somos tão pequenos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque você não acha que você é pequeno não, viu? Você não acha não. Primeiro problema que acontece, não, eu vou lá resolver. Pode deixar que eu sou o homem da casa aqui, eu que vou resolver. Aí você vai resolver, você piora mais aí. Não, pode deixar, eu consigo. E aqui, eu não estou nem dizendo que certas coisas nós não conseguimos resolver. O que eu estou querendo dizer é que em qualquer circunstância de nossas vidas, Cristo tem que estar à frente de nossas tomadas de decisões. Agora, por que elas buscam na base certa? Porque elas observam não o amor corruptível delas ou de Lázaro, mas elas vão a Jesus Cristo buscando pelo amor de Cristo a Lázaro. Se nós estivéssemos segurando na mão de Cristo, nós iríamos cair facilmente. Só que é Cristo que está segurando as nossas mãos. Ele que é o Deus forte, poderoso, supremo, Rei da glória. Olha, e aqui, veja só, cabe até um entendimento de como nós devemos orar, sabia? Porque, às vezes, você vai orar pelo irmão em Cristo, você pode orar dessa forma: Senhor, nós oramos pelo nosso irmão, pela qual o Senhor morreu por ele. Nós oramos pelaquela nossa irmã que o Senhor ama, que o Senhor deu a sua vida por ela. É na garantia do amor que o Senhor tem pelaquela vida que nós oramos, para que o Senhor venha livrá-la. Percebe a diferença? Muitas vezes nós queremos: Senhor, eu quero, me dá, faça isso por nós. Senhor, faça-se a sua vontade. Senhor, aquela vida dá testemunho de que o Senhor morreu por ela.
Então é pelo seu amor incondicional àquela pessoa que nós oramos. Agora, o fato de nós sermos amados por Cristo não significa imunidades especiais. Nós não somos prediletos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele é um Deus sem paixões. O amor que Deus tem para com o seu povo é um amor único. É um amor incondicional. É um amor que transcende o nosso conhecimento. O que significa transcender o nosso conhecimento? Está além da nossa realidade. Nós não conseguimos compreender que amor é esse. Agora, não acredite que no seu melhor dia Deus te amou mais. E no seu pior dia Deus te amou menos. Então, as aflições, elas acontecem, Deus permite o sofrimento simplesmente para a sua própria glória. Agora, como é que nós queremos estar isentos do sofrimento? Todos os discípulos, com exceção a João, todos tiveram uma morte violenta. Foram decapitados, foram crucificados. Na história da igreja, cristãos foram incendiados, colocado fogo neles. Cristãos foram jogados para que feras devorassem os cristãos. Nesse exato momento, cristãos estão sendo perseguidos em países comunistas, ditatoriais, inimigos da cruz de Cristo. Agora, o próprio Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Cristo se fez maldição por nós. Ele assumiu os nossos pecados na cruz. E Deus não poupou o seu próprio Filho dessa aflição e angústia que ele estava passando na cruz. Por que é que nós queremos ficar isentos dessas aflições, se tudo aquilo que passamos é para que se manifeste a glória de Deus Altíssimo? Jesus demorou? Será que ele demorou? Se nós pudéssemos aqui consultar os universitários, eu poderia chamar aqui Abraão, quando Deus disse para ele que ele iria ter um filho. 25 anos depois que chegou esse filho para ele. Quando Davi recebeu de Samuel a unção que ele iria ser o próximo rei de Israel, ele foi perseguido por muito tempo pelo rei Saul. Às vezes você está orando, passa uma semana, você fala, você acha que não vai dar não, hein? Davi ficou ali aproximadamente entre 12 anos. Meu irmão, qualquer um aqui já tinha desistido, se não fosse a graça de Deus. Então, nós precisamos aprender sobre o tempo de Deus. O cronômetro de Deus não é o cronômetro dessa terra. O tempo de Deus é completamente além do nosso tempo. Para você parece que está demorando, mas para Deus é a hora certa. Agora, existiu uma crença no judaísmo que uma pessoa, depois de morta, algum agente divino poderia vir até o terceiro dia ali e conseguir ressuscitar. Mas, no quarto dia, apenas Deus poderia ressuscitar uma pessoa. E aí Cristo chega no quarto dia. Vamos lá conversar com Lázaro. Fica imaginando Lázaro no seu descanso lá.
Rapaz, eu conheço essa voz que está me chamando, hein? E aí, então, Jesus, quando ele executa o milagre, ele está evidenciando que ele é Deus encarnado. Neste momento, nós percebemos, então, que toda e qualquer aflição que nos assole, isso é para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que, em hipótese alguma, Deus esqueceu de você. Isso significa que Deus ama você. Isso significa que nós temos que descansarmos na soberania de Deus. E nesses momentos, quando nós oramos e parece que nada acontece, esse é o maior mistério para o cristão. É confiar em Deus sem estar enxergando nada diferente na sua vida. É você orar, as coisas parecem que não acontecem. Você acaba de resolver um problema, já vem outro. Aí você está quase vencendo outro, vem outro. Vem outro. Mas vem outro. Aí você fala, eu não aguento mais. Só que isso acontece porque nós somos tão orgulhosos, egoístas, que nós estamos, olha só, quando a gente fala assim, eu não estou aguentando mais, o que o nosso cérebro está jogando para o nosso coração? Ou o nosso coração jogando para o cérebro? Olha, você já venceu uma, você não vai ser mais capaz de vencer a outra. Então, ou seja, é eu que estou vencendo. Mas, na verdade, você só está vencendo porque é Deus fortalecendo você todos os dias. Você não está enxergando o que está acontecendo, mas Deus está sustentando você. Deus está te fortalecendo todos os dias da sua vida. Você venceu uma prova hoje porque Deus te fortaleceu. Se vier outra prova amanhã, pode ter certeza que Deus está conosco. Independente do contexto que vier na sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Isso parece clichê. Fala, pô, eu escuto todo dia isso aí, que Deus está no controle. Mas você escuta todo dia porque você não crê. E aí eu tenho que vir aqui e falar para você isso. E isso não me isenta dessa responsabilidade também. Quantas vezes nós choramos porque estamos numa situação falando, meu, por que será, hein? Mas, queridos, o fato de você ter passado por todas as aflições até aqui, e você está aqui agora para louvar o nome do nosso Senhor, é um sinal de que Deus nunca te abandonou. E Ele sempre vai permanecer com você. E é isso que implica a perseverança dos santos. É Deus capacitando o crente a perseverar na sã doutrina. É Deus fazer com que nós perseveremos no Evangelho, que nós não sejamos atingidos pelas aflições e assim nos afastemos do Evangelho. Pelo contrário, é Deus nos fortalecendo e mesmo diante das dificuldades, nós estamos aqui dizendo, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos para a segunda parte? Nos versículos 7 ao 16. A glória de Cristo nas tensões. Vamos ler novamente. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo.
Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Então, por que os discípulos estão alertando Jesus Cristo? Olha, você vai para lá mesmo. O bicho está pegando lá, hein? A chapa está esquentando lá, o pessoal está querendo nós lá, hein? Vai lá mesmo? Porque, embora os sacerdotes de Jerusalém eles fossem respeitados na Galileia, era na Judeia que eles desfrutavam de maior poder e influência. Então ali eles tinham autoridade, por exemplo, para prender Jesus Cristo e até mesmo crucificá-lo, como assim eles o fizeram depois. Não? Então, havia uma tensão entre Cristo e os fariseus na Judeia. Então, nós temos aqui uma ameaça real, certo? Tinham os fariseus que procuravam a Cristo para prendê-lo, para matá-lo. E não somente isso, na verdade, com o decorrer das exposições e também de nossos estudos, nós vamos entender que a ideia sempre foi silenciar o cristianismo. Então, tanto que quando eles crucificam Cristo, eles passam a perseguir quem? A igreja. Lembra lá do apóstolo Paulo, quando ele está a caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Mas você tá perseguindo a igreja. Então, o que os discípulos fazem aqui é trazer uma sabedoria carnal. Qual a lógica de nós voltarmos para a Judéia, onde as pessoas querem nos matar? Melhor que nós fiquemos aqui. Porque se nós formos para lá, nós vamos morrer. Então é melhor nem ir. Essa é a lógica que eles aplicavam aqui. Mas Jesus Cristo, ele traz uma explicação divina. Veja, o lugar mais seguro para nós estarmos em nossas tensões da vida é o centro da vontade de Deus. Cristo ele não poderia negligenciar o seu ofício por causa do perigo da morte. Lázaro, o seu amigo, estava lá e ele foi lá para mostrar, primeiro, que de fato ele ama Lázaro, que ele ama os seus, porque ele é Deus. E ele traz essa evidência de que ele é Deus, porque ele ressuscita Lázaro no 4º dia. E o ensinamento que Cristo traz aqui, o ensinamento divino, porque note que os discípulos, eles tiveram uma interpretação literal. Eles entenderam que Lázaro de fato estava dormindo, mas não é a primeira vez que nós vamos ver nas Escrituras um certo eufemismo. O que significa essa palavra eufemismo? Quando uma pessoa muito querida morreu, e ela deixou lá um filhinho pequeno. Você não vai chegar lá pro menininho, seu pai morreu, tá? E talvez foi até pro inferno. Você não vai chegar lá falando assim. Você, olha, papai descansou. Papai está dormindo agora. E não vai mais acordar. Você vai com palavras brandas. Isso é eufemismo. Sabe quando você chega lá, aconteceu um BO com você, aí a mulher está lá esperando só para ver o que você vai falar. Calma, fica tranquila. Foi só um pequeno problema. Você sabe que o caldo está grosso do seu lado, mas você reduz aquilo ali. Calma, não é bem assim não, viu? Foi só... Eu já usei essa estratégia com a Tamires, né? Mas às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí então, nós vemos aqui
Tomé. Você imagina só, hein? Os discípulos lá, com medo de morrer, aí chega Tomé e fala, não, Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, é que ele vai morrer e nós vamos morrer junto com ele, hein? Já pensou? Que conforto, né? Algumas pessoas entendem que aqui Tomé está sendo uma pessoa fraca. Ih, já vi que vamos morrer. Mas na verdade, Tomé está sendo corajoso, meu irmão. Meus irmãos, nós vamos lá, e se tiver que morrer, nós vamos morrer mesmo. Sabe? Esse é o eu sou pós-milenista, então por isso que eu entendo, eu sempre da maneira mais otimista possível. Queridos, nós, em hipótese alguma, devemos ser negligentes com aquilo que nós fomos chamados para fazer. Todos nós somos chamados para glorificar a Deus e se alegrar nele. Então, em determinadas circunstâncias e contextos de nossas vidas, nós nos retraímos com vergonha até de falar que somos cristãos, dependendo do contexto que estamos inseridos. Porque nós podemos o quê? Ser hostilizados. Ih, lá é um crente, está dando dinheiro para o pastor. Não é assim? Ah, você vai lá para a igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não é crente, não pode fazer isso não. Quem já ouviu isso? E aí, então, para nós evitarmos esses tipos de tensões, nós... Vou nem falar que eu sou crente, porque senão... Ou então, nós vemos pessoas que dizem o seguinte: eu não posso ser um missionário, porque se eu tiver que ir para um estado onde os cristãos são perseguidos, eu teria medo. Eu iria afrouxar diante das circunstâncias. Meus irmãos, é Cristo ou caos. Ou nós somos cristãos de fato, ou não há sentido nós afirmarmos que pertencemos a Cristo. Que seja o caos, se eles vão rejeitar o que nós somos, que assim seja. Fogo da Babilônia. Sejam corajosos, fortes, destemidos, ao anunciar e proclamar o Evangelho de Cristo. Se a pessoa virar a cara para você, que vire. Se é um amigo seu e quer te abandonar porque você agora é um cristão, que abandone. Saia dessas pessoas. Não importa que elas sejam. Nós não somos covardes. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos cristãos e somos fortes não porque nós, de alguma maneira, eu sou muito intrépido. Mas nós somos fortes porque o nosso Deus é forte. Ele que nos comprou. Ele é o Rei da Glória. Por isso que mesmo nas tensões que o mundo oferece para nós, Cristo é glorificado. Nas aflições, Cristo é glorificado. Nas tensões, Cristo é glorificado. Em tudo, dai glória a Deus. Vamos às considerações. Esse relógio deve estar errado, porque ele está muito rápido. Veja. Primeiro ponto que nós devemos considerar: a caridade. A caridade, meus irmãos, exprime uma ideia de você sofrer com o próximo. Note que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs, elas sofrem com Lázaro. Estão angustiadas, estão aflitas. Aí talvez o mais cético vai pensar o seguinte: mas ali também, era irmã de sangue. Mas se você não entendeu que quem está do seu lado é o seu irmão em Cristo, você não compreendeu o Evangelho. Nós
temos que sofrer com aqueles que sofrem. É você ver uma irmã e um irmão que vem lá de Caieiras para cá. E você fala, fique conosco. Passa na minha casa, fica lá para nós poder voltar no culto vespertino. É você ver o seu irmão desesperado precisando pagar uma dívida e você tem condições de ajudar. Olha, está aqui, ó. Se você puder me pagar, me paga. Se não puder também, amém. É um irmão que acabou de ter um filho, que a esposa está lá debilitada ainda, e nós íamos lá visitá-los, levar provisões para eles. Estar juntos, sabe? Conectados, aliançados, sabe? É isso que nos faz o corpo de Cristo. Se meu dedo começar a doer aqui agora, eu não vou cortar ele fora. Então, se o irmão está padecendo alguma dificuldade, é dever de todos nós ajudar esse irmão. Percebe? Deixa eu fazer uma... Eu não ia tocar nesse ponto, mas eu só vou tocar porque faz sentido no que eu estou falando aqui. Quando você pega, por exemplo, essas ideologias, porque o socialismo, o comunismo, que não sei o que lá, tem por finalidade a assistência social e apoiar o próximo. Isso é mentira. O comunismo, ele pega o que é seu para dar para o outro. Ele não pega dele mesmo. Quem tá no poder, ele usufrui de um bem de alguém para entregar para outra pessoa. E essa ideia socialista é para colocar todo mundo igual na pobreza, na miséria. Então, lutar pelo próximo não é coisa de ideias sociais comunistas, não são. Isso não parte de ideias mundanas, sabe? Das coisas dessa terra. Isso é um dever moral de todo cristão, amar o seu próximo. Nós sofremos com os que sofrem, chorar com os que choram, se entristecer com os que estão entristecidos. O mundo escolhe como glória riqueza, luxúria, poder. Jesus escolhe as coisas mais insensatas e desprezadas, na onde ele recebe glória. A situação de Lázaro, enfermo, beirando a morte, é ali, ó. O texto diz que ele ficou até aliviado. Olha, ainda bem que eu não estava lá quando ele morreu, hein? Imagina os discípulos, não, não era mais fácil estar lá para impedir que ele morresse? Não, calma, que vai chegar. Queridos, a alegria do cristão é fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Às vezes você pode estar na beira da morte. Você sabe que o cristão não tem como dar errado. Porque é o seguinte, você está lá, pronto para morrer, segundo os médicos. Se você viver, eles verão a glória de Cristo na sua vida. Mas se você morrer, quem vai ver a glória de Cristo pessoalmente lá é você mesmo. Não tem como dar errado. Então não precisa se desesperar mais, hein? Agora, aqueles discípulos, aquela tensão, eles, olha, se a gente for lá, capaz de nós morrer, hein? Sabe por que Cristo exortou eles? Rapaz, quem anda na luz, filho, fique em paz. Vocês estão comigo. Praticamente Cristo estava querendo dizer isso para eles. Porque Cristo sabia
sabia exatamente que é Deus quem determina a hora de nossas mortes. Então, se tivesse acontecido isso, não teria... Você acha mesmo? Olha, se não fosse tal circunstância, você teria morrido. Será mesmo? Qual é a providência divina em nossas vidas? Nada é por acaso, não é sorte. É providência divina. Agora, deixa eu trazer uma alegoria da salvação. Observe essa história aqui de uma maneira completa. Note que, se vocês pegarem as suas Bíblias, se elas tiverem as divisões, o certo aqui seria eu ler do versículo 1 ao 45. Mas imagina, se eu já estou estourando o horário aqui, com 16 versículos, eu ia ficar aqui até amanhã, pregando os 45 versículos. Mas o ponto aqui é o seguinte. Nós sabemos que Lázaro estava enfermo, morreu e Cristo ressuscitou, não é verdade? Panorama aqui bem resumido. Quando a gente olha também as pragas do Egito, Deus ali usando Moisés, né? A primeira praga ali foi aquela água transformada em sangue, né? Uma das pragas foi transformar água em sangue. E depois, o primeiro milagre de Jesus Cristo, ele transforma água em vinho. Aí, quando nós olhamos, por exemplo, a última praga, que ele veio o anjo da morte e ceifou os primogênitos. Aqui agora Jesus, ele na verdade ele faz o quê? Ao invés de ele matar, ele ressuscita uma pessoa. E note, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Adão e Eva pecaram, o apóstolo Paulo diz que todos nós morremos em Adão. Mas em Cristo, nós temos vida. Então aqui, todas essas pessoas que estão aqui na igreja agora, e você também que vai me assistir, e é um cristão, claro, aqui são todos ex-mortos, mas agora ressuscitados pelo poder de Cristo Jesus, que nos tirou da morte, da escravidão do pecado, nos colocou para uma novidade de vida, e agora nós podemos reconhecer que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Por isso nós reafirmamos, aflições e tensões fazem parte da vida de todo cristão. Cabe a nós confiarmos em Cristo, de maneira que Ele receba toda a glória. Meus irmãos, é possível que vocês saiam daqui essa manhã, cheguem em casa e já tenham uma dificuldade. Bom, vamos torcer para que não hoje, né? Pelo menos hoje não, né? Deixa eu chegar segunda-feira. Mas pode ser que tenha. Não se desespere. Nessas dificuldades, Cristo será glorificado. E Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, por ser submissa a Cristo, estará à disposição de você, se caso você precisar. Deus abençoe a todos.